programa especial para homenagear as ciências no Brasil e, mais do que isso, celebrar um professor piracicabano, brasileiro, que acaba de receber um grande prêmio, um importante prêmio aí no nosso país. Nós vamos falar sobre isso com a visita do professor José de Jair Vendramin, engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, com mestrado, doutorado em entomologia pela Exalc-USP, onde galgou sua carreira acadêmica, tornando-se professor titular em 2002 e com muitos artigos científicos publicados, 5 livros, 40 capítulos de outros livros além do próprio livro, além de mais de 380 resumos de trabalhos apresentados em eventos científicos. Dedicou sua vida à ciência, aos estudos, né, à academia, né? Ele também foi credenciado junto ao programa de pós-graduação em entomologia, o nível 7 pela CAPES, e também consultor científico do CNPq, CAPES, FAPESP, Embrapa e assessor de dezenas de revistas científicas. É com muita, mas muita alegria que nós recebemos em nossos estúdios um dos autores do livro Inseticidas Botânicos no Brasil, Aplicações, Potencialidades e Perspectivas. E ele que acaba de receber o prêmio Jabuti Acadêmico na categoria Ciências Agrárias e Ciências Ambientais. Professor, olha, é realmente uma honra, professor José de Jair Vendramin, receber o senhor aqui. Quando eu fiquei sabendo que o senhor tinha ganho esse prêmio, eu falei, cadê o professor? Cadê esse professor? Para a gente trazer essa celebração não só da sua carreira, né, professor, mas efetivamente de uma vida dedicada e de um grupo de pessoas que certamente te acompanhou durante toda a vida nesse sonho e nesse projeto que é a promoção da ciência no Brasil. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos, bom dia aos seus ouvintes. É uma satisfação muito grande estar presente aqui na Jovem Pan News e poder falar um pouquinho a respeito da minha carreira e principalmente do livro Inseticidas Botânicos, que foi laureado aí com o prêmio Jabuti Acadêmico. Muito obrigado pelo convite. E eu que agradeço. E a primeira coisa que eu quero saber é um pouco da sua trajetória, da sua história. Você estava me contando aqui nos bastidores que tem uma coisa curiosa com o seu nascimento. Teve que mexer aí na sua... Não foi na data? Porque se for para mexer na data de nascimento, a gente deixa mais nova, né? Pelo menos uns 10 anos, né? Então não foi isso. Não foi isso. O que foi que mexeram no seu nascimento? Na verdade, eu nasci em Piracicaba, no distrito, na época, distrito de Saltinho. Só que com a emancipação de Saltinho, na verdade, eu acabei me tornando cidadão saltinhense. Só que eu não me dei conta disso, só fui perceber, eu não prestei atenção nisso, e só fui perceber quando eu renovei a minha carteira de identidade. Aí eu vi lá que a minha naturalidade era Saltinho. Eu falei, nossa, mas por quê? Aí eu lembrei, falei, não, só podia entender por quê. Então você é um piracicabano com a sua certidão de Saltinho. De Saltinho. E foi interessante porque quando eu recebi uma homenagem da Câmara dos Vereadores há uns anos atrás, a ideia inicial eu estava me aposentando, e essas homenagens por serviços prestados e tal. A ideia do propositor da moção era realmente de cidadão piracicabano, porque ele sabia que tinha nascido em Saltinho. Mas aí ficava meio estranho, porque eu já tinha nascido piracicabano. Mas, enfim, aí a homenagem ficou o título Piracicabanos Perclaros. E, com isso, eu acho que eu posso dizer que eu tenho uma dupla cidadania de fato. Cidadania no sentido não de país, mas de cidade mesmo. Nossa, mas que legal isso. Sabe que eu nunca tinha pensado nessa questão, porque realmente houve um processo de emancipação de Saltinho, né? E muitas cidades da região, né? Professor, como é que foi a sua carreira? Como é que ela começa, a sua carreira acadêmica? A gente falou um pouco sobre os números da sua carreira, né? Sim. De 1998 a 2020... você trabalhou muito relacionado a esse olhar, né, como liderança de pesquisas junto ao CNPq em todo o Brasil, e trabalhou muito em duas áreas muito correlatas, né, que é a resistência de plantas a insetos e as plantas inseticidas.
Como é que foi você chegar nesse lugar? Que trilha, que trajetória foi essa? Tá. Bom, assim, eu sempre gostei do campo, sempre me identifiquei com plantas, animais, etc. Em função disso, eu acabei fazendo o curso de engenharia agronômica. Então, logo formado, surgiu uma oportunidade para ser professor. E eu fui trabalhar no norte do Paraná, na Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel. Fiquei lá por 3 anos, vim fazer a pós-graduação em Piracicaba. Depois da pós-graduação, eu voltei durante mais 1 ano e meio, e nesse interim apareceu a oportunidade de contratação pela Exalc. O senhor então estava em Bandeirantes? Estava em Bandeirantes. Um abraço para o meu amigo Juliano Meneghel do Horizonte, que fez a faculdade de agronomia em Bandeirantes. Isso, exatamente, que leva o nome, né, Luiz Meneghel. É tudo parente lá, né, os Meneghel. E então, aí eu vim fazer a pós-graduação, enfim, os professores do departamento viram um potencial, eu tinha já experiência na área didática, eu fui convidado para prestar concurso e fiz a pós-graduação e acabei realmente ficando. Aí me especializei, né, na área de entomologia, mais especificamente, inicialmente, em resistência de plantas a insetos. E um pouco mais tarde também na área de inseticidas botânicos. Ou plantas inseticidas, porque na verdade é a mesma coisa. Se nós observarmos aí, essas duas áreas que você colocou como correlatas, elas são mesmo correlatas porque as duas se baseiam em princípios de defesa da planta. As plantas, na verdade, elas são verdadeiras biofábricas, elas produzem dezenas de substâncias, além das nutritivas, né, que muitas vezes absorvidas, né, através do solo, absorvidas do solo, os sais minerais, as vitaminas, etc., ela também produz substâncias secundárias que são substâncias de defesa. E então nós temos a resistência de plantas quando nós buscamos selecionar aquelas características que dão a defesa natural, evitando que nós tenhamos que jogar produtos químicos e inseticidas. Só que assim, é interessante, a natureza é muito interessante, nada é de graça. Quando nós, por exemplo, o agricultor, ele vai colher, ele sempre pensa, pelo menos o pequeno agricultor, ele pensa nas sementes para plantio do ano seguinte. Então, o que acontece? Vamos imaginar milho. Ele vai pegar as espigas maiores. Só que essas espigas maiores, com maior produtividade, com maior produção, na verdade, são aquelas que têm menos defesa, porque os recursos energéticos eles foram canalizados para a produção e não para a defesa. Então, é isso que você foi estudando. Como que as pragas agrícolas se relacionam com a própria produção agrícola. Com a própria produção agrícola. Podemos até dizer isso, né? Essa convergência ou divergência entre as pragas e as sementes e, consequentemente, ao resultado desse plantio, dessas sementes, enfim, é o que dá esse controle, que pode ser um controle cada vez mais naturalizado, desde que o produtor conheça essas pragas. É esse um dos olhares da entomologia? Sim, é esse um dos olhares. E só para complementar, né, em relação às plantas inseticidas, nós buscamos retirar o extrato das plantas com essas substâncias para aplicar em outras plantas que estão sendo atacadas por insetos. Mas o seu parte é isso, a explicação foi perfeita, é isso mesmo. Nossa, esse é o olhar que nós temos. Um dos trabalhos também é esse, entender quais são as plantas que naturalmente são repelentes e inseticidas, perfeito. E diante das suas propriedades científicas, matriciais, básicas, você poder trabalhar a conversa dessas plantas com outras plantas para que essas substâncias de forma natural se tornem defensivos naturais também do ataque dos insetos. Perfeito. O ataque dos insetos ou das pragas agrícolas, como a gente chama, é a maior preocupação das lavouras ou isso já está controlado no Brasil? Olha, a sua pergunta, a sua questão realmente cabe em duas respostas. Em princípio, elas estão relativamente bem controladas, só que com custos bastante sérios, né? Nós temos problemas hoje, por exemplo, qual é o controle básico nos últimos 50, 60 anos? O uso de inseticidas sintéticos. Eles controlam, na maioria das vezes controlam e até com certa eficiência, mas
Por outro lado, eles acabam gerando outros problemas, como contaminação nos alimentos, desequilíbrio biológico com morte de inimigos naturais, né? Morte de polinizadores e a própria intoxicação do homem no campo. Então, ainda que haja um controle, que a gente podia dizer está controlado, nós temos que buscar técnicas alternativas aos inseticidas sintéticos justamente para reduzir esses problemas. E justamente os inseticidas botânicos, por terem origem nas plantas, eles acabam resolvendo parte dessas questões, porque eles intoxicam muito menos, né, o ambiente, o homem, e também permite um equilíbrio biológico mais efetivo. E o alcance também não só do homem do campo, mas do público que está em casa, muitas vezes o consumidor final que vai consumir frutas, verduras, legumes e outros produtos agrícolas, né? Perfeitamente. Eles vai ser, ou seja, é uma técnica social e economicamente mais segura, né? E mais amigável, digamos assim. Como é bom falar com gente que entende desses assuntos que a gente muitas vezes está conhecendo num primeiro momento, né? Professor, antes da gente falar da importância desse prêmio, a gente quer entender também que na sua vida, a sua carreira sempre teve muito voltada para a questão de estudar, de pesquisar, de reunir pessoas em torno de assuntos muito específicos, principalmente relacionados à entomologia, mas também às ciências agrárias, ciências ambientais, que são aí a matriz desse seu estudo na entomologia. Eu gostaria de que você comentasse um pouco quais foram as maiores dificuldades dessa trajetória científica. Sim. Bom, as dificuldades, primeiro, quando nós fomos contratados e começamos a nossa carreira de ensino e pesquisa, claro que nós éramos, né, bastante desconhecidos e nós precisamos trabalhar um pouco para conseguir recursos para pesquisa. Porque, na verdade, esses recursos, a universidade, ela não disponibiliza recursos automaticamente. Ela dá condições para que a gente trabalhe, faça pesquisa, construa o nosso currículo para, a partir daí, nós buscarmos junto às agências financiadoras, como o CNPq, a FAPESP, etc., esses recursos. E, num primeiro momento, a dificuldade foi mais conseguir esses recursos. Através do nosso departamento, havia alguns projetos, e nós nos engajamos nesses projetos e, a partir daí, construímos a nossa própria carreira, de modo a obter os nossos próprios projetos de pesquisa. Então, uma das dificuldades era essa. E segundo, porque é uma área nova, então nós não tínhamos muito com quem conversar a respeito do assunto. Muito bem. E aí foi desenvolvendo em todos esses estudos os parâmetros que te tornaram uma autoridade importante no nosso país, inclusive com esse olhar sobre a botânica, né? O livro Inseticidas Botânicos no Brasil, Aplicações, Potencialidades e Perspectivas, tem você como um dos autores. Como é que foi esse projeto? Tá. Esse projeto, ele iniciou-se em 2018, quando um grupo, né, eu e mais 2 pesquisadores, o Leandro Ribeiro, que tinha sido me orientado há uns 10 anos antes, e o Edson Baldin, professor da Unesp Botucatu, nós nos reunimos e pensamos em fazer esse livro. Na verdade, na ocasião, fazia já 15 anos que não se publicava nada na área. E também o que tinha se publicado anteriormente não era tão abrangente como o nosso trabalho. Então, nós nos reunimos, inicialmente, discutimos a questão de que capítulos, né, como que seria a formatação do livro, os capítulos, etc. Passamos a convidar os autores, que no total do livro, são 44 autores de capítulos. Né? Eita, que é um livro rico de conteúdos e informações para a sociedade, né? Sim, mais de 650 páginas em 16 capítulos. Então, nós reunimos, definimos tudo isso, convidamos os autores, eles foram bastante assertivos e aceitaram isso, aí nós passamos a trabalhar. Aí, com a ajuda da FIALC, né, nós começamos a trabalhar, fizemos uma primeira versão, mandamos para a FIALC mandou para um parecerista externo que aprovou, fez algumas pequenas correções, nós fizemos, e veio a versão, digamos, quase final, que é a versão diagramada. Aí, na verdade, um pouquinho antes, durante esse processo, surgiu a pandemia.
Então, nós três organizadores, né, os autores principais, nós nos reunimos presencialmente, porque começou o processo em 2018. Mas, a partir de 2020, com a pandemia, nós passamos a nos reunir remotamente. E quando foi o lançamento desse livro? O lançamento foi em 2023. 2023, recente. Foi feito em parceria com a FEALC? Foi feito em parceria com a FEALC. A FEALC foi muito importante para nós, porque desde o início, quando o projeto, digamos assim, era ainda embrionário, ela acreditou em nós. E também forneceu toda a assistência assim, em termos de funcionários, para toda a parte de editoração e principalmente a questão financeira, que ela cobriu o lançamento a publicação do livro. O apoio da publicação. Professor, qual que é a importância desse prêmio, o Prêmio Jabuti, na categoria científica, né? Qual que é a importância desse prêmio para você coroar a sua carreira, né? Agora você já está aí numa outra fase, né? Você faz parte aí de um grupo sênior, né? Do Departamento Sim. de Entomologia. Seu nome já está escrito, eu sempre digo, né? Seu nome já está escrito aí numa história importantíssima para a transformação dessa área, desse setor e certamente para o estímulo daqueles que ainda estão no front, né? Porque você é aquela coisa, você já está num momento emérito da sua carreira, isso é muito legal, né? Sim. Como é que é coroar a sua carreira com esse prêmio? É muito importante. Na verdade, o Prêmio Jabuti, ele existe já há mais de 60 anos, desde 1958. E nesse ano de 2024, esse prêmio, lógico, né, ele foi que era o Jabuti Literário, ele foi sofrendo algumas mudanças para atender às demandas do mundo literário. E em 2024 foi criado pela primeira vez o Prêmio Jabuti Acadêmico. Então, para nós, autores, organizadores, o prêmio é de grande importância. Principalmente porque é o primeiro, né? E a Academia Brasileira do Livro, ela conseguiu enxergar potencial nesse livro, conseguiu enxergar algo diferente que poderia aí, como você disse, né, que acabou coroando, né, os esforços de nós pesquisadores para trabalhar, para apresentar essa obra que acaba sendo uma obra que vai naquela linha de buscarmos metodologias, né, tecnologias de controle de pragas que fujam um pouquinho daquelas tradicionais que é matar insetos simplesmente. Isso que eu queria falar com você. De que maneira, então, você acredita que esse livro possa ajudar no manejo sustentável das pragas no nosso país, principalmente para a produção agrícola e, obviamente, no caso do livro, né, para um olhar mais sobre a questão botânica, né, de cultivo de plantas de vários portes? Sim. Ele é muito importante porque, como eu mencionei anteriormente, basicamente a maioria ainda do controle de pragas se fixa em cima de inseticidas químicos que afetam, desequilibram muito o ambiente. Então, na verdade, essa técnica ela é muito útil, o livro discute bastante aspectos em relação a isso, o uso em conjunto com outras técnicas. Por exemplo, o controle químico com sintéticos, eles acabam matando os inimigos naturais. E aí desequilibra o ambiente, aparecem mais pragas. E essa técnica ela permite que você associe com outros métodos, né? Com controle biológico, com plantas resistentes e com o próprio inseticida sintético, mas aí usado em doses bem menores e com uma frequência maior, né? Mais conscientes. Isso tudo também causa um desequilíbrio que a gente muitas vezes não consegue nem acreditar, e aí o que acontece é que acaba tendo que investir em estudar o impacto que essa grande quantidade de inseticida sintético tem na produção. Quer dizer, começa a entrar num ciclo vicioso, né? Perfeito. E aí nós chamamos essa junção dos vários métodos de controle em manejo integrado de pragas. Porque nós fazemos do manejo. O que é o geral? Tem a praga, e às vezes nem tem a praga, preventivamente já se usa inseticida. Dentro desse manejo, não. Nós olhamos, monitoramos, e só quando realmente a praga está presente em certos níveis é que começamos a fazer a aplicação.
E essa técnica, então, do uso dos inseticidas botânicos, ela acaba melhorando todo esse aspecto de harmonia com o ambiente e principalmente com a menor contaminação do ambiente. Tecnologia e inovação na gestão das pragas agrícolas e também no manejo sustentável botânico, se assim a gente pode chamar, né? Os inseticidas botânicos no Brasil vêm sendo descobertos também pelas linhas mais tradicionais da agricultura e da produção. Isso tudo favorece um futuro mais ameno para as nossas vidas? Favorece, sim. E um aspecto interessante, Bruno, é que, a rigor, os inseticidas botânicos eles já eram usados há cerca de 2.000 anos na China, Grécia, Egito, etc. E foi sendo utilizado porque não se conheciam os sintéticos. Com a Segunda Guerra Mundial e com problemas sérios causados por insetos transmissores de doenças, foi descoberto o DDT, que era aparentemente a panaceia para todos os males. Mas logo foi verificado que esses inseticidas sintéticos, como o DDT, eles causavam uma série de problemas de contaminação, com o que eu já comentei anteriormente. Então, esses inseticidas botânicos que estavam já no esquecimento, eles voltaram a ser estudados. Então, eles são uma base para que a tecnologia fosse novamente reavivada, mas aí não com aquele aspecto de receitinha que aplica isso, aquilo, mas sim dentro de uma tecnologia mais moderna, conhecendo realmente os efeitos sobre os insetos. Fala pra gente uns 2, 3 tipos de inseticidas botânicos que talvez sejam cientificamente importantes e que a gente não faz ideia porque também estão na nossa vida prática. Pode citar alguns? Sim. Olha, tem um caso muito interessante das piretrinas, as piretrinas naturais, e eu não vou fazer aqui o comercial, mas que foram, essas piretrinas naturais, elas foram descobertas em plantas do grupo dos crisântemos. E elas passaram a ser utilizadas em inseticidas caseiros. Por quê? Elas realmente são naturais e pouco tóxicas para o homem. Então, é típico para usar, é muito interessante para ser usado para controle dos mosquitos hematófagos, popularmente conhecidos por pernilongos. E com o conhecimento dessas piretrinas, houve uma mudança, em função da pesquisa, nesses inseticidas, uma mudança química, e aí surgiram os piretróides que podem ser usados no campo. O que é piretrina? A piretrina é um produto obtido, um composto químico obtido a partir do piretro que causa, que é original a repelência, que causa não só a repelência, mas principalmente a morte mesmo, a morte do inseto. Tá, então a piretrina é poderosa. Agora, então, Bruno Alves, a gente já sabe o que é piretrina. Então, se você que está nos ouvindo tiver algum problema aí com a sua lavoura, com a sua produção, vai atrás para entender como é que tem as técnicas para trabalhar o controle das pragas agrícolas e também elas passam pelas piretrinas. Olha como eu sou. E as piretrinas, só que é importante complementar, que as piretrinas elas são muito instáveis. Então, por isso que elas são usadas num ambiente mais fechado, controlado, ambientes domésticos, porque senão ela é degradada pelos Agora eu já sei tudo de piretrina, gente. E vocês que estão nos ouvindo também. Criaram os piretróides que são mais estáveis. Eita, nossa, aí começa a ficar mais complexo. Mais do que isso, faz o seguinte, vai estudar lá com o professor, mais estáveis e um pouco mais tóxicos. Por isso que piretrina para dentro do ambiente, piretróide para fora do ambiente. Piretróide para fora. Ó, gente, é legal a gente discutir isso. Aí eu quero aproveitar e engatilhar aqui uma pergunta para a gente ir para o encerramento da nossa entrevista. É legal a gente falar de ciência, né, professor? Para quem não está dentro dela. Eu adoro falar. É claro, e isso é muito legal, porque você, além de adorar falar, você é um cientista brasileiro que promove essa difusão da ciência. Como é que você enxerga, né, nesse processo também a importância de instituições, né, como a Exalc, aqui em Piracicaba, né, a FEALC, com toda essa força, inclusive em todo o processo editorial do seu livro? Como é que você enxerga essa presença dessa importância pública de como transformar a ciência em algo mais acessível para todos nós? Olha, eu enxergo de uma maneira muito positiva. Por quê? As editoras comerciais, por razões óbvias, elas se interessam
em publicações de venda fácil, romances, etc, etc, porque é algo que atrai, que interessa basicamente a todas as pessoas, né? Seria o literário. E as instituições públicas ou as fundações sem fins lucrativos, como é o caso da FIALC, elas cumprem um papel importantíssimo, porque elas aceitam e publicam livros que não têm uma vendagem tão ampla, por justamente serem técnicos científicos e interessarem um público mais restrito. Mas, gente, um livro de 600 páginas com tanto conhecimento, com praticamente 50 cientistas, tem que estar realmente no topo do processo, tem que estar realmente no topo tem que estar na nossa mesa de cabeceira, tem que estar assim no quadro na sala da nossa casa. A ciência precisa ganhar um lugar definitivo de protagonismo nas nossas vidas, até para que elas sobrevivam, né? Para que elas continuem existindo, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, nós temos, felizmente, né, as editoras ligadas a instituições públicas, né, e as fundações que preenchem esse nicho de tornar público as grandes mudanças tecnológicas em prol do desenvolvimento do nosso agro. Professor, em nome de toda a equipe da Jovem Pan News Piracicaba, a sua Jovem Pan em Piracicaba, que é a Jovem Pan News 99,5 FM, nós queremos dedicar a você e a todos os autores desse livro e aos professores que também escreveram seus artigos, que é o livro Inseticidas Botânicos no Brasil, Aplicações, Potencialidades e Perspectivas, da editora FIALC, vencedor da categoria Ciências Agrárias e Ciências Ambientais do primeiro Prêmio Jabuti Acadêmico, promovido pela Câmara Brasileira do Livro, CBL. Meus parabéns ao professor titular sênior do Departamento de Entomologia e Acarologia da Exalc-USP, José de Jair Vendramin. Professor, suas considerações finais. Pois não. Na verdade, eu ia comentar durante a exposição anterior, mas nós tivemos, no encerramento praticamente do rito de publicação, um acontecimento muito triste. Um dos autores, né, o Edson Baldin, faleceu, foi em junho de 2022, um pouquinho antes do encerramento, né, das correções, da forma diagramada já. Isso foi muito triste, nós tivemos até um pouco de dificuldade, nós dois outros autores, mas ele deixou uma grande contribuição, a esposa dele tem participado das homenagens, etc. E eu queria fazer esse tributo, essa homenagem, até no final, a esse nosso, que além de parceiro na produção do livro, na publicação do livro, também era um amigo pessoal. Então, eu finalizo aqui agradecendo, né, fazendo esse tributo ao Edson Baldin e agradecendo a todos os autores, a FIALC, aqui representada pela Fabiana, e, obviamente, a Jovem Pan News, ao Bruno, pela oportunidade de conversar um pouquinho a respeito disso. É muito bom, dava para a gente ficar 2 horas falando disso. Eu quero só reforçar que no próximo dia 11 de setembro, o professor Vendramin e todos os parceiros deste livro estarão na Bienal do Livro, no dia 11 de setembro, para uma sessão de autógrafos. É um orgulho para Piracicaba, é uma alegria a gente ver que a ciência tem alcançado novas fronteiras. Meus parabéns, obrigado pela entrevista. Vamos para o intervalo comercial e na volta é momento de fofoca e de brincadeira. Nós vamos receber 3 pessoas que estão envolvidas na comunicação em Piracicaba. Hoje eu recebo com muita alegria a minha amiga Juliana Franco. Recebo também meus amigos que vêm com toda a força trazer informações sobre o mercado, sobre a comunicação, sobre os eventos. Recebo o Gabriel Pinoli, que é um grande comunicador, e recebo também Alex Mendes. É já, depois do intervalo comercial.